Oi, pessoal! Esse é o canal Sopro de Atena. Eu me chamo Roberta Mello, sou professora de filosofia. Sejam todos muito bem-vindos. Um dos modos mais simples e menos polêmicos de se caracterizar a filosofia é através da sua história. Sobre isso, se convencionou que ela nasceu na Grécia Antiga, mas estudos apontam que o seu nascimento, na verdade, aconteceu na África bem antes dos gregos tomarem para si essa forma de pensamento. Mas entre os gregos, ela está datada aí por volta do século 6 a.C. Antes de falarmos propriamente do início da filosofia, a gente não pode deixar de lembrar o que sucedeu, a mitologia. Para entendermos melhor o que isso significa, vamos então a 3 definições mais usuais do conceito de mito. Primeiro, o mito pode ser uma crença não justificada, aceita por uma parcela de pessoas ou uma sociedade. Isso aconteceu entre os alemães. 2. O mito também pode ser um discurso que visa transmitir uma doutrina ou um conhecimento através de uma representação simbólica. Na filosofia, a gente conhece o mito da caverna, mas a gente também pode tirar aí como exemplo as parábolas que estão lá no Novo Testamento, onde os componentes das parábolas traziam toda uma correlatividade com elementos da realidade. E, finalmente, 3. O mito ele pode ser uma narrativa que trata da origem de algo. Por exemplo, a origem dos astros, a origem dos homens, a origem da guerra, do amor. É exatamente nesse último caso que a ideia de mito que encontramos entre os gregos aparece antes da filosofia. Na Grécia Antiga, as primeiras visões de mundo, chamadas de mitológicas, elas partiam de testemunhos míticos. Há aí uma primeira análise do real, onde o natural e sobrenatural explicam-se um pelo outro, até dar a tudo um sentido plausível. O pensamento mítico, como o denomina autores como Claude Lévi-Strauss, é uma forma de compreender e explicar situações da realidade social e natural, diferente das formas que conhecemos hoje. No mito, todas as perguntas eram respondidas através das explicações que eram passadas de geração a geração, com jovens ainda muito pequenos. Então, eles recebiam a mitologia como uma história contada de pai para filho. Os poetas, aqueles que eram escolhidos pelos deuses para essa missão, possuíam uma espécie de superioridade religiosa e eram responsáveis pela transmissão desses valores dentro da cultura grega. Assim, conhecemos então a história dos deuses pela teogonia de Hesíodo, e também na teogonia a gente encontra a cosmogonia, que é a explicação sobre a origem do mundo, e encontramos Homero trazendo para a gente a Ilíada e a Odisseia. A função primordial do mito não estava em levar a uma compreensão, uma explicação da realidade, mas principalmente de acomodar e levar ao homem que ali vivia uma espécie de tranquilização com relação ao mundo completamente assustador e desconhecido. Os primeiros modelos de construção do real são, sim, de natureza sobrenatural e os homens recorriam sempre aos deuses para apaziguar a sua aflição, fosse ela qualquer. Então, o discurso do mito cabia em todas as dependências da realidade vivida e não estava simplesmente restrita ao campo do sagrado, mas relativa a qualquer problema que tocasse a vida daqueles homens. Fosse uma enchente, fosse uma doença, tudo estava relacionado ao mito. Portanto, ele é assim uma verdade, mas não uma verdade que se dá a partir de explicações racionais, dentro de uma pura e simples coerência lógica racional, e nem garantido pelo rigor dos argumentos e da exigência de provas, porque a verdade do mito é uma verdade intuída, isto é, percebida de maneira espontânea, sem exigência de comprovações e de critérios experimentais. O critério de adesão do mito é a crença e não a evidência racional, e suas raízes se acham na realidade vivida, desse modo, pré-reflexiva.